Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosimari Marafigo e estou aqui para recebê-los para o nosso primeiro episódio do podcast da CIL Jovem. Nós somos um núcleo de jovens empreendedores da CIL de Lages e temos como objetivo desenvolver jovens líderes aqui na nossa cidade. Aqui comigo, ao meu lado, temos então a nossa vice-coordenadora, a Raquel Branco. Se apresenta aí para nós, Raquel. Boa noite a todos, boa noite, Rose. Me chamo Raquel Branco, sou proprietária da Serrana Licitações e vice-coordenadora da CIL Jovem de Lages. Estou como vice-coordenadora e esse ano como diretora do SEGESC da região serrana. Esse mês de maio, então, a gente está fazendo uma série de ações aí relacionadas ao Feirão do Imposto, né? Que é uma ação nacional a nível do CONAGE, que é o nosso Conselho Nacional de Jovens Empreendedores, e também do SEGESC, que é o nosso Conselho Estadual de Jovens Empreendedores. Então, ao longo deste mês, a gente vai estar fazendo tanto episódios de podcast, trazendo convidados especiais para as reuniões também que nós temos semanais. E no dia 31 de maio, a gente vai estar fazendo uma ação onde todo o Brasil, né, estrutura e direciona um dia inteiro de conscientização. Explicando, assim, a grosso modo, o nosso objetivo, então, é conscientizar as pessoas, né, da alta carga tributária que a gente paga no Brasil e para onde que vai esse dinheiro. E para isso, nós trouxemos, então, os nossos convidados aqui do Observatório Social de Lages, que fazem um trabalho incrível aqui, acompanhando aí todos esses recursos, a aplicação dos nossos recursos públicos. Então, sejam muito bem-vindos, Paulo e Giovanni, aqui no podcast da CIL Jovem. Obrigado. Podem se apresentar aí para nós. Mas pelo presidente aí. Boa noite, Rose. Boa noite, Paulo. Boa noite, Raquel. Meu nome é Giovanni Fornari Confani. Eu sou advogado, militante aqui na comarca de Lages e região. Milito também no estado do Rio Grande do Sul. Já aí com 25 anos de atuação nessa área. Especialização em Direito Tributário na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou também corretor de imóveis, porque atuo bastante, né, nessa área do direito imobiliário. Sou também empresário do ramo imobiliário aqui na cidade de Lages. E atualmente sou diretor-presidente do Observatório Social de Lages. Cargo que eu estou ocupando já pela segunda vez, né? Fui reconduzido agora esse ano e vou desenvolver essa missão aí até março de 2027. Né? E é um cargo que eu tenho muito orgulho, né, de desenvolver, junto com o pessoal que está comigo lá. E a gente, à frente dessa entidade aí, tem atuado em controle aí de forma apartidária e técnica, junto a um acompanhamento na gestão das contas públicas do município, sempre com enfoque na transparência e no sentido de evitar ao máximo o desperdício do dinheiro público. Eu sou Paulo Santos, sou advogado, há quase 20 anos advogando na área do direito público, trabalho bastante com direito administrativo, direito público. Estou dentro do Observatório Social desde 2016. Na época eu era conselheiro da OAB aqui em Lages, recebi o convite para integrar o Observatório Social como voluntário. Então passei a fazer parte dos quadros do Observatório Social como voluntário. Aí depois fui convidado a ser diretor do Observatório Social, quando Fabiano Ventura foi presidente. Fabiano Ventura já foi da CIL Jovem também. Uhum. Aí na sequência eu fui vice-presidente do Observatório Social, depois acabei me tornando presidente por 2 gestões. E hoje estou na condição de diretor do Observatório Social também, né? Então, é um trabalho voluntário, é um trabalho colaborativo em prol da sociedade. Assim como o nosso presidente falou, em prol da boa aplicação do recurso público. A nossa preocupação é com os recursos públicos sendo aplicados de forma eficiente. A maior deficiência que a gente encontra no dia a dia da gestão pública, não só municipal, tá? Isso nível nacional. É eficiência na boa aplicação, na aplicação do recurso público. O recurso público ele é desperdiçado muito no Brasil. Ele é aplicado de forma muito ineficiente. A gente pode trazer o papel do Observatório Social numa reflexão. Tá? Quando você tem a tua casa e você vai contratar um construtor para construir uma calçada, esse é o maior exemplo que eu gosto de dar. E aí você não admite que aquela calçada fique torta, empoçando água, que ela fique mal feita, que a cerâmica que vai ser assentada fique torta. Tô certo ou tô errado? Vocês concordam comigo? Sim.
Mas quando se trata de uma obra pública, por exemplo, a gente não está nem aí para isso. Ah, mas aí tá bom, né? Será? É ruim, tá bom. Pô, mas o dinheiro é teu. Do Giovanni, meu, de vocês, porque dos nossos impostos. Então esse é o grande exemplo. Por que a gente aceita um serviço ineficiente da administração pública, mas na nossa casa não? Sendo que a cidade em que a gente vive é a nossa casa também, né? Então esse é a maior reflexão que eu gosto de trazer de Observatório Social é essa, né? De que a gente não se indigna como deveria nas coisas públicas. E esse é o nosso trabalho, cidadãos indignados que buscam sempre, de repente, melhorar um pouco a sociedade em que a gente vive. Exatamente. E parece que tem isso é parte muito da cultura também, da educação, né, brasileira, enfim, a gente está falando de Lages, mas como você colocou, nacional. E parece que tem aquela sensação que sempre alguém vai resolver, né? Ah, mas alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai resolver. Gente, esse alguém somos nós? Isso. E se alguém for eu, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Puta, mas esse alguém pode ser eu mesmo, né? Entendeu? E nessa de ficar alguém vai resolver, mas o próximo governo, porque não sei o quê. A gente sempre parece que tem um salvador, né, que vai vir resolver as coisas. Então, acho que parte muito dessa mudança de mentalidade também. Para iniciar, pessoal, aquela pergunta bem leiga, assim, né, para o pessoal que está nos assistindo, às vezes que está pela primeira vez ouvindo sobre o Observatório, o que é o Observatório Social e qual que é o objetivo, né, qual que é a atuação dele? Por disposição estatutária, o Observatório Social é uma organização não governamental, ela não tem vinculação nenhuma com nenhuma esfera de poder público, formada por cidadãos, Giovanni falou no começo, cidadãos que não têm vinculação político-partidária e nem militância político-partidária, tá? Então nós funcionamos em forma de associação e o principal escopo do Observatório Social é o monitoramento da administração pública municipal e da Câmara de Vereadores. São só esses dois órgãos que nós monitoramos, Prefeitura e Câmara de Vereadores, tá? E dentre as atribuições também tem outros eixos de atuação, que é o fomento aos negócios, ao ambiente de negócios, estimulando pequenas empresas a participarem de licitações, o fomento à educação fiscal, trabalhando com as crianças, tá? E a transparência da administração pública. Então, basicamente isso, monitorar licitações, transparência, educação fiscal e o ambiente de negócios. Esses são os nossos objetivos estatutários, tá? Basicamente é isso que a gente faz. Então, Raquel, é importante que se diga, né? Sendo uma organização da sociedade civil, ela tem CNPJ próprio, né? Ela tem existência, ela está devidamente constituída com estatuto registrado no cartório de títulos e documentos de Lages, né? E ela recebe unicamente verbas de doações, sejam doações de pessoas físicas, sejam doações de pessoas jurídicas, sejam doações de outras entidades, né? Então, hoje nós somos aqui mantidos por inúmeras empresas e organizações da sociedade civil organizada e também por inúmeras pessoas físicas que mensalmente ou semestralmente ou anualmente fazem doação para manter o observatório. E, apesar de tudo, a gente tem uma sede, né? Temos despesas, temos secretária, temos outros projetos que demandam a aplicação de recursos para que possam rodar, né? E como é uma sociedade civil organizada, nós estamos presentes só em Lages, né? A gente está hoje aí, a gente está, por disposição estatutária também, numa árvore que vem do Observatório Social do Brasil e estamos aí presentes em mais de 150 cidades hoje, todos esses observatórios aí com atuação própria, né? Então, o observatório local, ele atua principalmente no monitoramento dos recursos que são da Prefeitura, do município de Lages e da Câmara dos Vereadores. Ele fica adstrito a isso, então a gente não cuida de governo do Estado nem União Federal. Então, a nossa atuação é centrada na Prefeitura de Lages e na Câmara de Vereadores. Nesse intuito de monitoramento do município, da Prefeitura Municipal e da Câmara, como que vocês fazem na prática esse monitoramento da arrecadação e da aplicação desses recursos aí a nível municipal? Então, nós temos várias maneiras de atuação, né? Então, ela como a gente já falou aqui, um dos principais meios é através da transparência, né? E a transparência faz com que, por disposição legal, os entes públicos disponibilizem portais, onde nesses portais são publicados os editais de licitação
os valores dessas licitações, as empresas que são contratadas, os serviços que são tomados e os gêneros que são comprados e a destinação para cada um deles, né? Então, a gente temos equipes aí que, como são voluntários, cada um escolhe uma área de atuação, né? Pode ser merenda escolar, pode ser pavimentação asfáltica, pode ser construção de creche, pode ser controle da frota do município, mas basicamente você começa coletando dados que estão disponíveis nos portais dos entes públicos, seja município ou Câmara de Vereadores, né? E aí, com base nisso, geralmente tenta-se verificar se a contratação está correta, se os valores ali estipulados condizem com os valores da realidade, aquilo que um particular pagaria, um pouco mais ou um pouco menos. E outra forma de atuação, que não é só verificando esses editais, se estão corretos ou não, é depois do produto ou do serviço licitado, ver se efetivamente aquele produto que o município está comprando está chegando para o município, né? Por exemplo, se ele comprou ovos de uma categoria, para realmente saber se o que o fornecedor está entregando é um ovo daquela categoria. Ah, se foi orçado para fazer muro de concreto numa escola, por que fizeram muro de cimento? Entende? Então são N situações que a gente tem feito a atuação em cima para verificar se de fato a verba tem sido bem empregada, né? E por variadas vezes a gente encontra aí problemas, né? Seja no início do procedimento, seja no meio, seja no final. E é bom que se diga que muitas vezes o problema nem é do município, o do ente licitante em si, mas às vezes também é má fé do fornecedor, né? Que sabe que ganhou e de repente está acostumado a entregar aquilo que quer. Então existem vários pontos e momentos dentro de toda essa corrente e a atuação é muito ampla, né? Então, a gente tem procurado aí num trabalho de formiguinha tentar aí sempre contribuir de uma forma legal para melhorar a aplicação do recurso público. Falando em transparência na gestão pública, gente, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? O desafio é o funcionamento mesmo da transparência, né? Porque quando a gente fala em transparência, isso é regulado por lei, tá? Os portais de transparência, né? A transparência, então, da gestão pública, ela decorre de lei, não é porque o gestor municipal, estadual ou da União quer fazer. Decorre de lei. E essa legislação determina níveis mínimos que têm que ser publicados no portal de transparência. E na prática, na maioria das vezes, eles publicam o mínimo do mínimo, né? Só para não incorrerem em ilegalidade. E sem medo de errar. Até para quem é familiarizado com o portal de transparência, é difícil de encontrar as coisas lá. Agora, você imagina para o cidadão comum que vai no seu celular, que não tem, às vezes, acesso a um computador de mesa, né? Essa dificuldade é que é muito grande. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na pandemia. A pandemia, além da tragédia que foi para a humanidade, né, do tanto de gente que morreu, usando uma frase de um ex-presidente da Rede Observatório Social do Brasil, do Ney Ribas, que mora lá em Curitiba, ele disse, além da tragédia humanitária que foi a pandemia, nós tivemos uma pandemia de desvio de recursos públicos. Foi uma tragédia para os cofres públicos, que foi gasto dinheiro a rodo com dispensa de licitação, na sua grande maioria. E aí, na época, se criou a Força Tarefa Nacional da Rede Observatório Social do Brasil para monitorar os municípios do Brasil todo. Na nossa região aqui de Amures, o único observatório social que existe é o de Lages. Agora parece que está voltando de São Joaquim, né? Mas até então só tinha o de Lages. E aí cada observatório social abraçou uma região dos seus estados, né? E aí na nossa região de Amures, de 18 municípios, nosso observatório social fez o monitoramento dos portais de transparência desses municípios. E a classificação era cumpre adequadamente, cumpre de forma satisfatória ou não cumpre, né? Então era 0, 50% ou 100%. Dos 18 municípios da nossa cidade, apenas 9, estou dizendo para vocês, cumpria satisfatoriamente. Lages cumpria satisfatoriamente as publicações que necessitavam apresentar de todas as despesas, e eu estou tratando só das despesas da época de emergência da Covid, tá? Caramba. Então, você imagina num nível nacional. E aí você imagina os recursos que foram empregados. Tem um exemplo clássico de Santa Catarina, dos respiradores que o governo do estado comprou, que gastou aquele caminhão de dinheiro, e a gente sabe toda a história, né? E depois que o dinheiro se vai, é muito difícil de recuperar. Então o Observatório Social, ele atua de forma preventiva. Quando o Giovanni falou, olhando os portais de transparência, acompanhando a entrega, a gente atua de forma preventiva para que o dinheiro não seja gasto, às vezes, de forma indevida.
porque depois que o dinheiro saiu da conta do município, para você recuperar em algum problema, alguma emergência, aí é um Deus nos acuda, né? Então, essa dificuldade, quando a gente fala de transparência, é que os municípios não têm interesse de publicar efetivamente o que está lá. Pega um processo com dispensa de licitação, olha a dificuldade para você encontrar de onde que eles chegaram naquele valor, o que compôs o procedimento, tudo aquilo. Pega um processo de uma obra pública de construção de uma unidade básica de saúde. Isso que eu estou contando aconteceu e não faz muito tempo, tá? Em que uma empresa ganhou a licitação era de 300 e poucos mil reais, a empresa recebeu em torno de 160 mil, mais da metade, não executou nem 30% e disse para a prefeitura, não tenho mais condições de executar. Mas já botou a mão no bolso de mais da metade e executou 30%. Qual é o procedimento? Vai para auditoria, vamos oficiar, tem que dar o contraditório pela defesa. Eu e o Giovanni somos advogados, a gente sabe que isso tem que ser respeitado. Por que não terminou, o que foi feito com o dinheiro, quanto que aplicou, quanto que foi dinheiro e tal. E aí lança uma nova licitação. Quanto vai ser a nova licitação? 300 e poucos mil reais. Então, 2 vezes foi feito o trabalho. E aí você vai procurar acessar isso daí, o gestor público vai dizer, não, tá tudo no portal de transparência, né? Mas essa dificuldade aí que existe. Pega para o cidadão comum, vizinho do bairro aqui, que ele quer saber quanto que gastou no asfalto na rua dele. Essa é a realidade. Quando mais da metade da população não tem acesso à internet. Hoje se diz que todo mundo tem acesso à internet. Isso não é verdade. Tem dados explicitados aí que a população não tem acesso. Então, existe para não funcionar, é feito para não funcionar. Então, quando você pega aí... isso que Santa Catarina ainda é um estado que tem um bom índice de transparência, né, na gestão pública. Mas, via de regra, de forma geral, e principalmente nos municípios menores, né, a dificuldade é imensa. E aí são dificuldades por ineficiência da administração pública também, a gente tem que falar isso aí, que o serviço público ele é ineficiente, tem muita coisa no papel ainda. Falta de servidores e dificuldade por conta do volume de informações. Eu já peguei processos de um outro município que eu trabalhei, era uma execução fiscal, em que veio uma peça do procurador do município dizendo o seguinte, se for cumprimento de sentença, resta impugnado. Se for ação nova, está contestado. Se for ação tal, alegações remissivas à inicial. É um procurador por uma pasta de 4, 5 mil processos. É humanamente impossível. Você falta gente, então, para fiscalizar a obra, falta gente para alimentar dados, porque todo dado que tem que estar no portal Transparência, ele tem que ser alimentado por alguém. Né? Atualizado. Exato, tudo isso aí. Então, o grande desafio quando é transparência na gestão pública é por aí. Né? E a crítica, ela existe? Sim, ela existe. Mas a gente, como se o presidente, a gente não atribui a culpa 100% ao gestor público, sabe? Então, assim... É um sistema. Aonde que o sistema a engrenagem vai girar e vai funcionar? Eu também não sei. A gente tem... Só para completar, assim, tá falando dessa grande dificuldade com relação aos portais de transparência, né? Só para finalizar aí. Então, assim, por vezes as informações elas estão lá, mas elas estão fragmentadas ou chegam atrasadas. Né? Então, quando ela chega já não serve mais, né? E o segundo grande problema que a gente tem aí é a falta de... aquela cultura de pouca participação social, né? Ou seja, os cidadãos, tudo bem, tá errado, mas eu não vou me envolver, né? É muito difícil você encontrar quem queira transformar aí a sua indignação em atitude, né? Então esse aí é um outro grande problema que a gente tem. A nossa próxima pergunta seria realmente aonde a gente vai conseguir acessar os nossos impostos, né? A gente contribui, a gente sabe que a maior parcela da população reclama da contribuição. A gente vê como os impostos eles são necessários, mas dá um caráter de frustração quando a gente vê que a gente está pagando e a gente não está tendo, né? E aí tem que pagar o imposto e tem que pagar o serviço particular ou o serviço privado. E em que momento aonde a gente busca essa informação, né? A prefeitura, ela poderia nos auxiliar entregando essa informação? É interessante para eles ou não? De que maneira a gente consegue buscar isso? A prefeitura tem que te entregar isso. Então, vamos ser justos, né? Eu conferi hoje ainda, né, para ver como que está o portal da Prefeitura de Lages nesse ponto, e ele está atualizado até a data de ontem, inclusive por dia, mês e ano, onde você pode buscar o que entrou a título de ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né? O que entrou a título de ISS, o que entrou a título de qualquer tipo de taxa,
que entrou no cofre do município está lá especificado, com valor, com data de ingresso e tudo mais. Então, você consegue lá, assim, de forma muito fácil, acessando o site do município. Lá tem uma aba que é portal de transparência, e ali tem um quadro onde fala lá receitas, despesas, receita prevista, receita orçamentária, realizado. Então, ali é um universo sem fim de informações. Obviamente que tem informações faltantes, mas tem muita informação que pode enriquecer o conhecimento de qualquer um e efetivamente você vai conseguir bagagem para ir poder falar, ó, estamos pagando muito, estamos pagando pouco, o município está sobrando, não está sobrando, né? Eu não sei, muita gente talvez não tenha ideia, mas o orçamento de Lages hoje anual previsto é de 920 milhões. Talvez nunca ninguém tenha falado nesse número para vocês, né? Não sei se já sabem disso. Estamos no mês de maio, foi arrecadado até agora perto de 400 milhões. Ou seja, nessa métrica vai se alcançar o previsto até o final do ano, né? E aí lá você pensa assim, quem são os que mais ganham? É mais na saúde? É mais na educação? É mais na Secretaria de Administração? Lá então tem seccionado lá os valores de folha de pagamento bruto, os valores que são descontados a título dos impostos de previdenciários, né, que é para o Lages Previ ou para o INSS. Então, tem todas essas informações estão dispostas ali, até de uma forma simples e fácil de consulta. E o que você não encontrar, o que você não conseguir, através da ouvidoria, você pode pedir essa informação. A Lei de Acesso à Informação é de 2012, é uma lei que regulamentou a informação que vem prevista na Constituição, né, que todo mundo tem direito de petição aos poderes públicos. Então a Lei de Acesso à Informação regulamentou, dando prazos, inclusive, para o gestor público te entregar essas informações. Você pode utilizar essa ferramenta. Se você não tem acesso à internet, você pode ir no balcão da ouvidoria e fazer esse pedido. Isso é obrigação do gestor público de te entregar. Então, assim, que não vai entregar? Não, né? Tem um histórico muito interessante que o primeiro ofício do Observatório Social, lá em 2002, ele foi indeferido. E foi indeferido, na época, assinado pelo Procurador-Geral do município, dizendo que o trabalho de controle social não justifica o fornecimento de dados. E já existia a Lei de Acesso à Informação. Então, você vê que, às vezes, em uma grande parte, nem os próprios gestores têm noção de como isso é importante. Hoje já estamos num outro cenário, já evoluímos bastante, né? Mas todo mundo tem direito a ter acesso ao dado que lhe for de seu interesse. Interessante isso, né? E eu acho que essa conscientização, isso que a gente está fazendo agora, falando sobre esse assunto, também vai empoderando as pessoas, né? Que é nosso direito isso e é dever do órgão público também, né? E dentro disso, né? Falando de cultura, de educação, sinais de má gestão e desperdício, sinais que as pessoas podem observar. Tá na frente da sua casa. Dia a dia. Tá na frente da casa de todo mundo. Obra mal feita, buraco na serviço rua. Público que é entregue de forma ineficiente. Quando você vê alguém tapando buraco, quando você vê alguém. O município, né? O município tapando buraco, aquele caminhão que passa jogando uma pá de asfalto ali tapando buraco. Aquilo ali dura até a próxima chuva. Só que cada pasada daquela que eles jogaram de cimento, aquele cimento ali, vamos chutar ali que custa 50, 100 reais. Eu não sei quanto custa o metro cúbico ali, não sei quanto que tem ali também. Não tem um metro cúbico ali, óbvio. Tapa ali, vem aquele rolinho, pá, dá uma tapeada, que aquele negócio tá tapando aquele buraco. Próxima chuva vem, abre o buraco de novo. Ali, literalmente, era como, vamos chutar, né? Que custa 100 reais cada pasada daquela. Jogou 200 reais ali, 200 reais está sendo jogado fora. Quando você vê a obra que eu falei da Unidade Básica de Saúde, né? É no bairro Frei Rogério ali, né? Meus pais moram ali, me criei naquilo ali, então passei muito tempo ali pela frente. Você entra naquela Unidade Básica de Saúde e você vê que o serviço ficou mal feito, tá? Ali tem um exemplo clássico de serviço de dinheiro público mal aplicado. Mas por que foi mal aplicado? Pode ter sido falta de fiscalização, pode ter sido falta de acompanhamento durante a obra, pode ter sido falta de um monte de coisas ali. E também tem o recebimento da obra que alguém tem que dar, porque quando você constrói a sua calçada na casa, voltando ao exemplo, você vai dizer pro pedreiro, tá bom, recebido, né? Tá aqui, paguei a última parcela. No serviço público é igual. E eu sempre... E muitas vezes como que recebe aquilo daquele jeito mal feito. Exatamente, alguém recebeu aquilo ali, tá? Alguém recebeu aquilo ali. Então, são sinais simples de você ver. Como eu disse, está na frente da sua casa todos os dias
serviço público feito com má qualidade. Quando a gente apresenta, a gente tem algumas fotos exemplificativas, né, no evento da CIL Jovem, que o Observatório Social participou ao meio-dia. Vocês devem ter visto alguma coisa assim, sabe? Ficou super indignado. Assim, ó, é de chorar, né? É de chorar. O exemplo que eu mais me indigno é uma placa de pare no meio de uma quadra. Não tem cruzamento nenhum, tem uma placa de pare. Enterrada na terra. Enterrada na terra. Aquela foto não dá pra ver, mas aquela placa tá enterrada na terra. Ou seja, alguém com mais força levantou, leva a placa embora. Sim. É dinheiro teu, dinheiro do Giovanni, dinheiro meu, dinheiro Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Como que a administração pública tem recebido o Observatório Social? Vocês conseguem fazer um trabalho preventivo junto com eles, através das impugnações dos editais? Como que vocês veem hoje o planejamento os ETPs, né, que a gente fala hoje? Como é que estão esses planejamentos dos editais? Vocês conseguem trabalhar em conjunto para evitar esse... Porque o que a gente percebe é que grande parte de quem está fazendo um ETP, que é um estudo técnico preliminar ou um termo de referência, não tem conhecimento técnico para fazer aquela solicitação. Então, vocês conseguem atuar junto ao poder público? Veja bem, Raquel, o Observatório Social, ele não é um órgão consultivo nem instrutivo do poder público, né? Ele nem pode se imiscuir nessa seara, né? Inclusive, o Observatório Social, ele não tem também poder de polícia, né? Ou seja, quando ele detecta alguma irregularidade, ele não tem o poder e a capacidade de ir lá e fazer com que aquilo cesse, né? Então, por vezes, quando a gente encontra um problema, detecta uma irregularidade, ela não é sanada, a gente tem que acionar o Ministério Público. E é o Ministério Público que toma as providências que ele entender pertinentes para aquele caso. Agora, o que tem acontecido aqui junto ao município de Lages, que é a nossa realidade, durante muitos anos nós fomos ignorados pelo município, sentidos como adversários, aqueles que só queriam estragar as coisas que estavam sendo feitas. De um tempo depois... E eu tentei trabalhar isso na minha gestão, foi uma aproximação junto do poder público, mas não uma aproximação de fazer favores, de ajuda, assim, mas uma aproximação de se entender que estamos aqui como uma entidade que vem para contribuir, não para prejudicar, né? E nós passamos, sim, a ser muito bem vistos dentro do município, sendo aí ultimamente, inclusive, convidados para eventos do município que são atinentes à nossa área. E a gente tem a noção, a convicção que durante esses 14 anos aí que vamos fazer de atuação, o setor de licitação do município foi aprendendo com todos os erros que eles vinham cometendo e com aquelas observações que o Observatório Social vinha fazendo. Então, talvez hoje você vá pegar um edital e ele está pronto, perfeito, mas isso é parte de um trabalho que vem do Observatório Social lá de anos atrás. Isso não pode ser assim, isso não pode ser desse jeito. Então, quando o Observatório Social pega um edital e vê que tem uma irregularidade, a gente faz um ofício e manda para o órgão, procura corrigir isso, se não está certo, o que vão fazer, como que vai ficar isso aqui. Se não houver correção, aí sim a gente faz o ofício acionando o Ministério Público. Mas não existe essa parceria no sentido da gente estar lá na prefeitura e aconselhar e instruir como devem ser feitos os processos licitatórios. Nós detectamos a fragilidade, nós classificamos tudo como fragilidade, até porque a gente acredita na boa-fé do servidor público, né, do serviço público. A gente oficia o órgão, secretaria A, B ou C. Não resolveu como disse o Giovanni, vai para o Ministério Público. E aí entregamos a caderneta e saímos da jogada, né? Daí o promotor que toca o procedimento, né? Mas é isso aí, não é consultivo de ninguém, né? Pensando na juventude e nos empreendedores, né? Como que a gente pode se envolver mais ativamente dentro desse controle social, cobrando essa eficiência, principalmente direcionando aí para os tributos? Como é que menos texto na rede social e mais ação. Essa é a realidade. Hoje você vê uma série de pessoas indignadas com desperdício de dinheiro público, com fraudes, com roubo. Daí você vai no Instagram, é aquele rosário lindo, né? Vai na rede social, é um rosário lindo. Mas pergunta para essa gente quantos deles estão fazendo de fato alguma coisa. Quantos estão lá numa CIL Jovem da vida? Quantos estão no Observatório Social? Vocês têm noção de quantas pessoas hoje participam como voluntários do Observatório Social de Lages? Não. Querem chutar ou não? Ou não quer? Vamos na nossa média de nucleados, de repente. 20 pessoas? Não dá 15. E aí as pessoas dizem pra nós, né? Vocês falaram fora do ar pra gente, né? Como é que vocês dão conta, né? Trabalhar, cuidar da vida, dos negócios e tal, e ainda tá
à frente de um trabalho voluntário. É isso que falta. Falta interesse da população. Falta interesse da juventude, falta interesse de quem não é jovem, falta interesse de um monte de gente. Porque é o que mais a gente ouve. Vocês que são do Observatório Social têm que olhar o asfalto que estão fazendo na minha rua aqui, que tá horrível aqui. Eu disse, olha, mano, não temos voluntário suficiente. Quem sabe você vem ser voluntário. Ah, não, mas eu não posso me incomodar com isso aí. Ah, não, mas eu não quero me envolver aí, porque daí vai ficar mal pra mim aqui. É isso. Alguém tem que fazer alguma coisa por outro. Sair do acomodar pro incomodar. Mas na rede social é um leão, né? Na rede social é um leão, indignado, que todo mundo vai ver. Veja lá o que eu escrevi, mas adiantou alguma coisa? Vai modificar a situação? Enquanto você está escrevendo na rede social, tem alguém ganhando dinheiro com isso. Infelizmente é isso, né? E aproveitar instituições como essa. Tá cheio, e a gente sempre diz, não precisa quanto observatório, não precisa ser só no Observatório Social. Né? A maioria das associações, que a associação ela tem o caráter de não ter fins lucrativos, né? Via de regra, de acordo com a legislação. Mas a maioria das associações, esmagadora maioria, elas padecem por falta de gente, por falta de voluntários. O Hospital Infantil não tem voluntário suficiente. O Observatório Social não tem voluntário suficiente. A Associação de Bairro não tem voluntário suficiente. A associação lá dos diabéticos, que faz um trabalho legal, não tem gente suficiente. No esporte, o pessoal do esporte não tem gente suficiente em lugar nenhum. Mas todo mundo quer que alguém resolva o teu problema. Entendeu? Todo mundo quer transferir, né? Não, quer transferir. Nós somos ótimos transferidores de problemas. E apontando, né? Eu digo assim que aquele que está apontando e está criticando geralmente não está muito envolvido, né? Então... Mas para completar a resposta da tua pergunta aí, fica o convite, né? O Observatório Social tem vaga para voluntário e a juventude, se quiser aproveitar a energia que lhe é peculiar, será muito bem-vindo. Aqui são dois exemplos que começaram como voluntários e chegaram a presidente do Observatório Social. Pode nos procurar aí no OS @OS Lages. Pode entrar lá, até só clicar lá. Todas as informações lá. Olha aí, uma boa oportunidade, né? A gente vê tantas pessoas com potencial de liderança, um potencial de análise crítica, que eu já digo, e às vezes mal direcionado, né? Às vezes vai lá e direciona para uma rede social e fica no vácuo, aquilo ali fica no superficial. Então você tem a oportunidade de direcionar, de fato, essa energia e ser de uma forma mais estratégica, assertiva, numa instituição aí já consolidada, né? Que realmente faz a diferença. Perguntando agora para vocês, puxando um pouquinho para o Feirão do Imposto, de que forma vocês acreditam que o Observatório Social pode nos auxiliar a ter essa sensibilização sobre os impostos? Como é que a gente poderia trabalhar num conjunto? Através disso que vocês estão fazendo, entendeu? Quanto mais se falar sobre o assunto, melhor, tá? Hoje todo mundo procura a pizzaria que ele quer comprar no Instagram, certo? Hoje tem um movimento saindo do Google lá para vir para o Instagram, porque lá você enxerga a foto, já vê o horário de funcionamento, tudo isso daí. E nessa parte do Feirão do Imposto, desse trabalho da conscientização, porque isso é uma conscientização, né? De demonstrar para o cidadão o quanto que ele está pagando de imposto. Eu sempre gosto de usar exemplo, uma vez uma cliente minha, uma pessoa muito simples, ganhava um pouco mais que um salário mínimo por mês, ela chegou no escritório e me fez a seguinte pergunta que me deixou chocado. Ela disse assim: Seu Paulo, posso fazer uma pergunta? Eu não sei para quem perguntar, o senhor é um cara que estudou, como se eu tivesse alguma diferença dela, né? Ela disse assim: eu sempre ouço falar na televisão sobre o tal do imposto. Ela disse assim: mas eu não sei o que é o tal do imposto. O senhor podia me explicar o que é o imposto? Eu pago imposto? Me cortou o coração. Porque ela é parcela da população daquelas que mais pagam imposto. Mas sabe qual é o exemplo que eu dei para ela? Dona fulana, para a senhora entender bem o que é o imposto, que a senhora quer saber e que não sabe, é como se todo mês a senhora pegasse um boletinho bancário, e fosse lá na lotérica e pagasse esse boleto. Aproximadamente 400 a 450 reais por mês. Ela se assustou. Mas eu pago tudo isso? Tipo, paga no feijão, no arroz, no óleo de cozinha, no leite, e aonde já vem o imposto embutido. E a população, por vezes, não sabe muito bem como isso funciona. Não está claro. Não está claro, não é normal, né? Tanto isso, me permita aí, presidente, falar, já puxar a brasa para nosso assado, nós instituímos e está rodando esse ano, começou ano passado com um projeto piloto, está rodando esse ano um projeto aqui em Lages chamado Observador Mirim. O que é o Observador Mirim? É um projeto começou no Observatório Social de Brusque, nós não inventamos a roda, nós trouxemos de lá essa metodologia, e é um projeto em que nós vamos nas escolas. Esse ano são 16 escolas do município que vão receber esse projeto, já rodaram algumas. Alunos de 5º ano,
10 para 11 anos de idade, vai uma profissional da área de pedagogia, contratada pelo Observatório Social, com toda a metodologia, apresentar para as crianças noções de educação fiscal, noções de impostos, noções daquilo que é lícito, daquilo que não é legal, que a gente sabe que existe uma série de situações no dia a dia, todo mundo gosta de burlar algum imposto aí, de pagar menos, né, e tal, isso aí, não tirar uma nota fiscal, assim. Então a gente acredita que a nossa geração já está corrompida, né, dificilmente ela vai modificar a cultura. Mas com as crianças, de repente, a gente consegue fazer esse projeto rodar. O nosso futuro, a gente enxerga, é atender todas as crianças de 5º ano do município, nessa faixa etária de 10 anos aí, né? Então, Nossa, sensacional. Essa é uma das ideias, né? Sensacional. Viu? E só para completar também, né? Acho que o feirão do imposto, a compatibilidade do observatório e da CIL Jovem está no seguinte sentido, né? A CIL mostra quanto é pago, né? E o observatório mostra como descobrir onde é empregado esse imposto, esse tributo que é pago, né? E muito mais importante do que o valor que se paga é onde ele é aplicado, né? Com uma melhor aplicação, fica muito mais fácil de diminuir a carga tributária, né? Obviamente que a gente tem consciência que a carga tributária é pesada, apesar de não ser a maior carga tributária do mundo, talvez a gente seja o país que pior aplica, né, o resultado da arrecadação. Então, a gente reitera aí que o mais importante é realmente conferir aonde está sendo aplicado o dinheiro. E essa seria a nossa próxima pergunta, a gente já está se encaminhando para o final do episódio aqui, mas para quem quer começar a fiscalizar, entender melhor sobre isso, né, correndo o risco de ser redundante, mas se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor, eu quero começar a fiscalizar, quero começar a entender para onde que estão indo os meus impostos, por onde que eu começo? Quer começar hoje à noite, você sair daqui e começar hoje à noite. Pode ser. Vai lá no site da Prefeitura do município de Lages, lages.sc.gov.br, portal de transparência. Lá você vai ver onde é que todo o dinheiro está sendo aplicado. Lá você vai ver inúmeras licitações, inúmeras aquisições de produtos. É muita coisa que o município compra, né? Porque tem que fazer a engrenagem girar. Tem muita coisa para rodar. Compra de gêneros alimentícios para merenda escolar, até de medicamentos, né? Quem já foi lá na unidade, na farmácia básica, vê a quantidade de pessoas que todos os dias estão indo lá buscar medicamentos. Aquilo tudo é comprado. Mas tem coisas muito simples que você consegue acompanhar e consegue fiscalizar. O exemplo da merenda escolar que eu dei agora, você não precisa ter formação nenhuma universitária, não precisa ser um grande conhecedor de nada. Mas aquela senhora que trabalha em casa, que sempre cozinhou para a família dela, que às vezes é indignada com isso daí, ela consegue fazer um trabalho fantástico monitorando a entrega desses mantimentos. Porque a pessoa que gosta de cozinhar, ela vai saber quando um tomate está passado, quando ele está no ponto ou quando está podre. E aqui em Lages a gente já pegou mais de 300 quilos de tomate podre sendo entregues. Por atuação do Observatório Social, eles não receberam. Aí você imagina, se não tivesse ninguém monitorando, ia ser entregue aquilo ali. Mas aí se a pessoa também não tem muita noção, mas eu não sei por onde começar. @OSLages, lá no Instagram do Observatório Social, você vai se tornar voluntário, você pode participar e aprender como monitorar com a gente. A gente ensina todo mundo a fazer esse trabalho aqui de monitoramento, de acompanhamento do dia a dia do serviço público. A gente não tem vergonha de dizer, a gente ensina, literalmente, né? E aí, da boa vontade, da disposição do voluntário, ele vai fazer a parte dele. É uma escola, né? E a Raquel, que é da área, até pode completar para nós e dizer, e reiterar aqui, né? O maior comprador do Brasil em todas as esferas é o ente público, né? Seja federal, estadual e municipal, né? E analisando assim, dessa maneira, ele deveria comprar melhor e mais barato, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é isso que acontece. O problema é o desvio, né? De caráter, de comportamento, de tudo, né? Porque se fosse feito de uma forma né, bem intencionada, com uma cultura de que eu falei que eu vou entregar isso aqui, eu vou entregar isso aqui. Claro que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Tem, como o Paulo já colocou, tem todo um sistema que já está muito trabalhando dessa forma há muito tempo. Então, assim, vai um tempo também para você conseguir modificar isso, né? Mas o que não dá é para a gente ficar só reclamando
né? Sentados com a bunda na cadeira, né? Então, Celular. tem que se envolver, gente. Nós temos exemplos dentro da Sil Jovem de pessoas que estão hoje na gestão pública, porque realmente levantaram a bunda e disseram assim, bom, não adianta ficar reclamando, eu vou lá fazer alguma coisa, né? E às vezes a gente até diz assim, eu não vou me envolver com essas coisas aí. Isso daí é muito difícil, a pessoa que entra lá vai se corromper. Não, não vai se corromper. Se corrompe quem já é corrupto, né? Então, acho que a gente tem que começar a se incomodar, sair do acomodado para o incomodado, mas agindo, fazendo, né, com profissionais aí, com instituições sérias, como vocês estão colocando, né? O Observatório faz um belíssimo trabalho, eu admiro pra caramba mesmo. Tenho muita vontade, quem sabe agora, né? E com essa provocação. Eles falaram isso, né? Que no final do episódio eles... É só clicar lá em Quero Ser Voluntário. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem sabe tem novidades aí para os próximos dias, né? Mas eu gostaria, então, de deixar um espaço para vocês, né, Giovanni e Paulo. Primeiro, agradecer a disponibilidade de vocês de estarem conosco hoje. Eu acho que dá pra gente continuar aí trocando algumas figurinhas, né? De repente, planejar algumas ações para frente e deixar esse espaço aí de considerações finais aí, o que vocês querem falar pro pessoal, querem fazer convite para alguma ação, enfim. Eu vou deixar a palavra do presidente por último, né? Que o presidente sempre fala por último, então eu quero agradecer pelo convite e nos colocarmos à disposição de vocês, deixar o nosso lema aqui, olhando para a câmera agora, transforme sua indignação em atitude, não adianta ficar só na rede social, não adianta ficar só no WhatsApp, encaminhando mensagem, compartilhando coisa. Se você vier trabalhar e vier fazer alguma coisa, certamente a vida em sociedade vai ser melhor, tá? @OSLages, lá no Instagram, você consegue encontrar onde se tornar um voluntário. E é isso aí, mas não precisa ser só no Observatório Social, pode ser em várias associações que precisam de gente para fazer a coisa funcionar. Se você não participar, não tem como acreditar que presidente A, B ou C, governador A, B ou C, ou prefeito A, B ou C vai mudar a vida da sua cidade, tá? Precisa da sua participação. Então, o Observatório Social de Lages agradece o convite e mais uma vez parabeniza a Sil Jovem aí pela realização do Feirão do Imposto, certo de que esse tipo de evento aí ele serve muito para contribuir com que o cidadão se interesse pelo tema tributos, né? E certo também que a mudança começa quando se entende que o dinheiro público é nosso, também é dinheiro nosso. Perfeito. Eu gostaria só de colocar temos um manifesto da Sil, né? E que é uma frase que me chama muito a atenção e faz sentido eu participar do associativismo como voluntário. Acredito que vocês também participarem do voluntariado faz muito sentido e diz assim que nós estamos aqui por quem já veio e já fez e já entregou e nós vamos continuar porque a gente precisa entregar isso, né? Eu como mãe preciso que o meu filho tenha uma cidade melhor, então eu vou trabalhar para que eu fiscalize, para que a gente tenha ações realmente que impactem, né, no dia a dia. Eu acho que muito também fica o convite para todos que estão assistindo esse episódio, que façam parte da Sil Jovem, entendam como a gente trabalha, a maneira que a gente atua, né? Não é só para o jovem, é para aquelas empresas jovens também que iniciam só no operacional e não têm noções de gestão da empresa, do seu marketing. Então venham conhecer, venham nas nossas reuniões para que a gente possa entregar uma Lages melhor e trabalhar um pouquinho isso. E também para aqueles empreendedores, ou até mesmo você que ainda não é empreendedor, ou que está incomodado com alguma coisa, né? Dentro da tua cidade, da tua sociedade. Então, a Sil Jovem, assim como o Observatório, está aí disponível para isso, né? Quer desenvolver tua liderança, lá dentro a gente consegue desenvolver isso. E tem uma outra frase que diz assim, né? O associativismo ou o voluntariado te entrega na medida que você faz também, né? Então, à medida que você entrega, você recebe. Então, a gente realmente não se arrepende, né, de estar envolvido em tantas ações, enfim, a nível estadual também, tá? Eu agradeço a presença de todos e aguardem que logo nós teremos mais episódios aí do podcast da Sil Jovem. Muito obrigada, pessoal.